Ok, então a gente começa com o sistema endócrino, né? Que é um sistema de controle. É importante eu mencionar que essa aula está preparada para vocês, né? E que vai ser disponibilizada a gravação via YouTube por um link, então eu peço que vocês não divulguem, repassem, enfim, para outros cursos, principalmente por preservar, né? Enfim, um lugar, né, de conforto para vocês, né, poderem fazer perguntas, etc. E também porque eu coloco algumas figuras que eu nem coloquei referência e por isso eu não quero correr esse risco. Beleza, vamos lá. Então, no sistema endócrino a gente vai ter uma série de aulas. A primeira delas é uma descrição geral sobre o sistema endócrino e eu vou falar sobre hipotálamo e hipófise. Se eu conseguir, né, hoje fazer essas duas coisas, senão eu interrompo e mando gravação. Depois a gente vai falar sobre tireoide e metabolismo do cálcio, pâncreas e adrenais e reprodução. Então vamos lá, né? Quais são as funções do sistema endócrino? Principalmente, como um mecanismo de controle, é garantir a homeostasia do meio interno, né? Além disso, promover o crescimento, o desenvolvimento do organismo durante toda, né, a sua fase de desenvolvimento, desde a fertilização, né? Isso é feito, às vezes, até um determinado momento pela mãe, né? Com controle hormonal, né? Chegando através da placenta, mas depois também pelo próprio feto. E garantir a reprodução e, com isso, a continuidade da espécie. Muito bem. E como é que o sistema endócrino faz isso? Né? O sistema endócrino faz isso por meio de moléculas sinalizadoras, né? Classicamente chamadas de hormônios. Além disso, essas moléculas sinalizadoras, elas vão desempenhar um papel de conduzir informação entre um local no organismo e outro. Então, existe um fluxo de informação, né, entre células, que pode envolver célula secretora e célula-alvo, tá? Então, molécula sinalizadora e fluxo de informação. Hormônio, que é o conceito clássico, né, para essa molécula sinalizadora, ela vem da palavra grega hormein, que significa excitar, né? Então, ou seja, é uma molécula que vai excitar, vai estimular, né, um alvo, né? Existem várias definições, então, né, para hormônio, a clássica que é o que a gente chama de hormônio propriamente dito, é uma substância que é produzida por glândulas endócrinas ou glândulas mistas, como, por exemplo, o pâncreas, transportado pelo sangue para um órgão-alvo ou sobre células amplamente distribuídas pelo corpo. Então, essa é a definição clássica de hormônio. No entanto, isso foi mudando à medida que a gente foi descrevendo, né, entendendo melhor esse fluxo de informações e essas estratégias de sinalização no organismo, né? E hoje a gente considera, né, hormônio ou molécula sinalizadora como qualquer substância química que não seja nutriente, capaz de conduzir a informação entre duas células, né? Ainda assim, ela não atende plenamente o mecanismo de controle por moléculas sinalizadoras. Por quê? Porque a sinalização pode se dar também por um mecanismo autóctono, e eu já vou explicar o que é. Então, a gente tem vários tipos de sinalização ou fluxo de informação, né? A clássica é a sinalização endócrina, em que a gente tem células produtoras de hormônios, que são, né, as glândulas endócrinas ou células endócrinas, que produzem essas moléculas, lançam essas moléculas na corrente sanguínea, e essas moléculas, então, são distribuídas amplamente pelo organismo e vão agir em células-alvo distantes, tá? Então, sinalização endócrina clássica é essa. No entanto, a gente tem sinalização paráquina, que é o quê? Uma célula secretora e produtora de molécula sinalizadora vai lançar no interstício celular,
essas moléculas sinalizadoras que vão agir numa célula-alvo adjacente, próxima, vizinha. Então, não entram na corrente sanguínea, ok? Por exemplo, a neurotransmissão é uma forma de sinalização paráquina. E a gente vai ver exemplos de sinalização paráquina no sistema digestório, no sistema reprodutor, no sistema excretor, várias estratégias que usam sinalização paráquina, estratégias de controle. E tem também a sinalização autócrina, que foge, então, daquele conceito, né, de que é uma sinalização, é um fluxo de informação célula a célula, né? A sinalização autócrina é uma célula produz as moléculas sinalizadoras que vão agir em receptores de membrana da própria célula, tá? Então, o sítio é a mesma célula. E a gente também vê exemplos disso. Há várias moléculas de sinalização autócrina no sistema nervoso, né? Que controlam, inclusive, a liberação de neurotransmissores. Ok. Muito bem. E sobre essas moléculas sinalizadoras, ou a partir de agora eu vou chamar de hormônio, mas tenha em mente, né, que quando eu falar hormônio daqui para frente, eu vou estar falando na conceituação atual, então eu não estou descartando a sinalização autócrina ou parácrina, tá? Essas substâncias, elas têm diferentes, elas podem ser classificadas segundo a sua natureza química, ou seja, como é essa molécula, né? E uma divisão é se são hidrossolúveis ou lipossolúveis. As hidrossolúveis, elas têm, por via de regra, natureza proteica. São aminoácidos, peptídeos ou proteínas. E as lipossolúveis são, de via de regra, esteroides. Mas como tudo na vida tem exceção, aqui também a gente vai ter algumas exceções, tá bom? Então, via de regra é isso. E aqui a gente tem nessa tabela alguns exemplos, né? Então, a gente pensar, por exemplo, de natureza química proteica, a gente tem essas 3 primeiras linhas aqui, né? Aminas, que são aminoácidos modificados, né? Então, norepinefrina é uma delas, tá? É considerado uma molécula sinalizadora, pode ser chamado de hormônio, né? E é uma amina, é um aminoácido modificado. Ou peptídicos, né, de cadeia curta, né, são ligações de aminoácidos, né, de cadeia curta, ocitocina, que a gente vai falar hoje, é um exemplo, ou hormônios proteicos, que já são, né, proteínas que têm uma cadeia, né, uma estrutura secundária e terciária já estabelecida e que são fundamentais para a interação com o receptor-alvo, né? O hormônio de crescimento, que a gente fala hoje também, é um exemplo. E os de natureza esteroídica, né? São todos derivados do colesterol, né? Então dependem aqui também de uma cadeia enzimática, e a gente tem exemplos que são os hormônios sexuais, tá? Mas a gente tem outros hormônios esteroídicos, além dos sexuais, testosterona, progesterona e outros. Muito bem. Quando a gente fala, né, de mecanismos de síntese, né, dessas substâncias sinalizadoras, né, as proteínas, né, então elas têm uma via de síntese que envolve, né, um gene codificador, né, que vai ser transcrito, depois vai ter uma tradução disso, né, formando o pró-hormônio, né, o pré-pró-hormônio, até formar o hormônio propriamente dito, né? Então, a gente tem envolvimento de um DNA, um RNA mensageiro e o hormônio propriamente dito. Já os de natureza esteroídica, né, que se originam do colesterol, eles vão depender de uma via de síntese catalisada por várias enzimas, tá? E o colesterol, vocês sabem que está amplamente distribuído no organismo, é um esteroide fundamental na composição dos tecidos, das células, das membranas, né? E se aquela célula vai produzir um hormônio esteroídico, vai depender de quais são as enzimas presentes nessa célula, tá? Então, células vão produzir esteroides diferentes, segundo o arsenal, né, de enzimas que vão estar catalisando essas vias de síntese.
Ok. Em via de regra, as de natureza proteica, como são hidrossolúveis, vão agir em receptores de membrana plasmática, tá? Então, há receptores para cada tipo de hormônio ou substância sinalizadora de natureza proteica, desde os aminoácidos até proteínas propriamente ditas. Já os de natureza esteroídica, porque são lipossolúveis, eles têm facilidade de atravessar a membrana plasmática, né? Aquela membrana bicamada lipídica. E aí vão ter como alvo molecular proteínas citosólicas ou nucleares, tá? Então, tem um alvo intracelular. Ok. Mas como eu disse, a gente tem algumas exceções sempre, né? E uma exceção que eu trago hoje é o hormônio da tireoide, né? O hormônio da tireoide, embora tenha natureza proteica, são aminoácidos diferenciados, né, modificados, por esses aminoácidos serem lipossolúveis, eles atravessam a membrana plasmática e vão encontrar receptores intracelulares, citosólicos, né, e um complexo receptor nuclear. A gente vai falar sobre o hormônio tiroidiano na aula sobre tireoide. Muito bem. Uma das funções, né, do sistema endócrino é o controle da homeostasia junto com o sistema nervoso, né? E só para a gente reforçar o que é hemostasia, né? Hemostasia é a manutenção da condição de equilíbrio do meio interno. Tudo no nosso organismo, ele funciona de maneira adequada e ótima se estiver dentro de uma faixa de normalidade. E é muito importante a gente lembrar que são sempre faixas, né? Existe uma média para os valores considerados normais, para todas as substâncias no nosso organismo, nutrientes ou não, né? Mas o ótimo corresponde a uma faixa, ou seja, a uma possibilidade de variação. E nessa faixa de variação, né, isso aqui é considerado um equilíbrio dinâmico, né? Qualquer mudança para valores inferiores ou superiores vai desencadear uma resposta no organismo que vai envolver sistema nervoso e endócrino para fazer com que esse equilíbrio seja recuperado ou retomado, tá? Então, a gente vai ver, quando a gente estiver falando sobre todos os sistemas daqui para frente, a gente vai falar sobre o mecanismo de controle hormonal, para devolver o organismo para aquela homeostasia, tá? Ok. Bom, e como é que se dá esses mecanismos, como é que se dão esses mecanismos de controle da homeostasia? Quando é executado, né, desempenhado pelo sistema endócrino, a gente tem dois mecanismos distintos, que são mecanismos sempre de retroalimentação ou feedback, na palavra em inglês, mas que podem ser negativos ou positivos, tá? O que vem a ser isso? Bom, primeiro, o que é um mecanismo de retroalimentação? Como o nome já sugere, ele próprio se regula, autorregula, tá? E como é que isso se dá? Então, digamos que a gente tem qualquer estímulo que perturba a homeostasia, aumentando ou diminuindo aquele valor que estava, por exemplo, na tabela, tá? Então, digamos que a gente tenha aqui uma alteração no cálcio, circulando no nosso organismo. O valor normal é entre 1 a 1,4 milimol por litro, e digamos que ele chegou aí a 1,7, aumentou, certo? Então, teve um distúrbio que fez com que aumentasse os níveis de cálcio. Em todo o organismo, a gente tem sensores para todas as moléculas importantes para a nossa fisiologia. Existem sensores que vão detectar a variação na concentração de cálcio. Aumentou a concentração de cálcio, esses sensores ou receptores vão encaminhar impulsos nervosos ou sinais químicos para o centro de controle para as concentrações de cálcio no organismo, tá? Esse centro de controle recebe essa informação, opa, aumentou além da faixa homeostática, a gente precisa fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa significa
estimular efetores, que podem ser também via impulsos nervosos ou sinais químicos. E esses efetores vão produzir a ação fisiológica, uma resposta que vai fazer com que exista um retorno às concentrações de cálcio. Então, digamos que um dos efetores fez o quê? Que o nosso organismo estimulasse nos nossos rins a eliminação desse excesso de cálcio. Muito bem, feito isso, concentração de cálcio volta para aquela faixa normal, que é o do equilíbrio homeostático. Ora, agora a gente não precisa manter mais esse sistema, porque se a gente manter esse sistema, o meu rim continuar excretando o excesso, né, o cálcio que chega nele, o que eu vou fazer? Eu vou levar agora para o lado oposto, eu vou levar para o extremo inferior da homeostasia e posso fazer, inclusive, com que as concentrações de cálcio caiam além daquilo que é considerado ideal para o organismo. Então, eu preciso cessar esse estímulo, né, que fez com que o centro de controle desencadeasse essa resposta. E é isso que a gente chama de mecanismo de retroalimentação ou de feedback. E nesse exemplo que eu estou dando para vocês, é um feedback negativo. A resposta inibe agora, né, esses eventos, essa cascata de evento. Mas ela pode ser positiva, quando você estimula ainda mais essas respostas. A maior parte dos nossos mecanismos de controle da homeostasia são negativos, a grande maioria. Mas a gente tem alguns mecanismos que são positivos, e eu falo deles hoje, né? Porque um exemplo clássico dessa resposta positiva é o citocina, que se dá tanto na amamentação, quanto no parto, quanto no controle, em alguns controles cognitivos também. Então, negativo, como eu disse, é quando ele reduz o efeito, né? Então, controle da pressão arterial, regulação da glicemia, regulação da pressão de gás carbônico, controle dos níveis de eletrólitos, tudo isso é retroalimentação negativa. E positiva, né? A gente tem quando o mecanismo aumenta o efeito, tá? Como no parto, né? Causado pela ocitocina, ou também respostas hemorrágicas, porque é preciso manter aquela resposta até que ocorra uma reparação do tecido, né? Onde houve a lesão. Ok, tudo bem? Eu sei que eu me empolgo, começo a falar rápido, me parem se eu estiver indo rápido de... Agora eu vi sua mão levantada, João Vitor. Eu estava em dúvida se conseguia, porque eu estava com medo de interromper. Mas essa retroalimentação é capaz de destruir o organismo se ela sai? Não. Ela nunca sai da linha. Não, nunca. Por quê? Porque na hora que ela leva a uma resposta, né, a uma retroalimentação, digamos que o meu estímulo, né, de perda de cálcio continue. Mesmo que eu tenha corrigido naquele momento cálcio, se eu continuar perdendo mais cálcio daquele que eu obtenho através da minha alimentação, por exemplo, a retroalimentação volta agora a fazer com que esses mecanismos mantenham o cálcio no meu organismo. É sempre no lugar de manter a homeostase, nunca falha. Nunca? A não ser que você tenha uma patologia, né? Sim, na fisiologia, na resposta homeostática, não falo. Ok. Agora, se você tiver uma patologia, né? Seja qual for, aí sim vai falhar. E aí é que a gente vai ver, né, a farmacologia. A farmacologia é feita disso, dessas falhas. Uhum. É para isso que existem os fármacos. Tá bom? Valeu, Não tem problema abrir o microfone e me interromper, tá, gente? Bom, nós vamos falar das glândulas endócrinas, né, e desses sistemas de controle da homeostasia. Agora, nesse módulo de sistema endócrino, dessas glândulas que estão listadas aqui: hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, o pâncreas endócrino, ovários e testículos. Mas a gente tem vários outros mecanismos endócrinos no organismo, e aí vocês vão ver quando eu estiver apresentando para vocês os sistemas. Então, por exemplo, quando eu for falar de sistema digestório, eu vou falar sobre o mecanismo hormonal de controle do sistema digestório.
tá? Que podem envolver essas glândulas, obviamente, mas que podem envolver outros sistemas endócrinos, beleza? A gente não vai parar de falar de endócrino até o final da disciplina. Bom, então, quais são essas glândulas que a gente vai estar falando agora, né? E esse sistema endócrino central, que é onde a gente começa a disciplina. O primeiro que a gente apresenta é o hipotálamo. O hipotálamo é o que a gente chama de cérebro do sistema endócrino. Ele é aquele computador mãe, aquele controlador de tudo, endocrinamente falando, tá? É onde sistema nervoso e sistema endócrino se misturam e onde ocorre total integração. Ele atua diretamente em uma outra estrutura endócrina, que é a hipófise, a gente vai ver isso hoje ainda, mas ele também controla todas as outras funções no organismo, direta ou indiretamente. Não existe função no organismo que não seja controlado pelo hipotálamo, tá? Ele é super importante, como já deu para perceber. Muito bem, e como é que se dá esse controle? Bom, o controle direto da outra estrutura, né, que também é endócrina, que é a hipófise, esse controle se dá ou via sangue ou via neuronal. Há dois mecanismos de controle do hipotálamo sobre a hipófise. E o que diferencia se é um, se é outro? O que diferencia é que parte da hipófise está sendo controlada pelo hipotálamo. Bom, o hipotálamo, ele é um conjunto de núcleos hipotalâmicos. O que são núcleos? São conglomerados ou aglomerados celulares, corpos celulares, que vão estar relacionados a uma função ou mais de uma função no organismo, tá? Então, eles se agrupam em núcleos. A gente vai falar principalmente do supraóptico e do paraventricular, né? Na aula de hoje, inclusive. Mas a gente tem vários outros núcleos hipotalâmicos. Ok. E a hipófise? A hipófise é uma glândula, né, uma estrutura mista. Ela tem uma estrutura que é uma estrutura endócrina propriamente dita, que produz hormônios, tá? Que é a parte anterior da hipófise, ou também conhecida como adenohipófise. E aí essa parte anterior, a adenohipófise, recebe o controle hipotalâmico via sangue. Então, existe uma irrigação, uma vascularização específica entre hipotálamo e adenohipófise, que é o sistema porta-hipotalâmico-hipofisário. O que entra nessa corrente sanguínea aqui não vai ser distribuído para o resto do organismo, tá? Então, existe esse controle. O outro controle que é executado pelo hipotálamo na hipófise é com a hipófise posterior, ou também chamada de neurohipófise. Essa parte da hipófise, ela não é endócrina, ela não é capaz de produzir hormônios. Ela é um local de armazenamento de hormônios produzidos no hipotálamo. E que chegam como na neurohipófise? Via axônios daquelas células neuronais que estão no núcleo, tá? Então, núcleos paraventricular e núcleo supraóptico produzem neurohormônios que são transportados via axônio para a neurohipófise, aqui permanecem em vesículas. E no momento do estímulo, aí sim, libera numa corrente sanguínea e essa sim vai para o sistema todo do organismo, tá? Ok. E que produtos são esses do hipotálamo? Quando a gente fala de produtos do hipotálamo, eu estou falando dos produtos que chegam via sistema porta-hipotalâmico à adenohipófise, tá? Porque a neurohipófise são os hormônios do paraventricular e do supraóptico. Então, esses produtos do hipotálamo que são direcionados à adenohipófise podem ser
hormônios que são sempre hormônios que controlam a produção e a liberação dos hormônios produzidos pela adenipófise, tá? E eles podem ser hormônios que vão estimular a liberação e produção, por isso são o que a gente chama de hormônios liberadores, ou são hormônios que vão inibir a produção desse hormônio adenipofisário, e aí eles são inibidores, tá? Lembra que a gente tem 2 tipos de feedback, né? Uma retroalimentação positiva e negativa, certo? Então, se a gente tem isso, a gente precisa ter como estimular e como inibir, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui tudo, porque a gente vai ver isso ao longo, né, de quando eu for falando a função de cada hormônio adenipofisário, tá? Mas é só para vocês saberem que tem hormônios que induzem a produção e liberação dos hormônios adenipofisários e tem hormônios que são inibidores. Então, tá aqui de novo a hipófise, o nome antigo dela é pituitária, isso já caiu em desuso há bastante tempo, né? O nome atual correto é hipófise, e como eu disse, ela é dividida em 2 lobos, anterior, que é a adenipófise, e o posterior, que é a neurohipófise. Lembrando que a anterior é aquela que vai receber os hormônios controladores produzidos pelo hipotálamo pelo sistema porta-hipofisário, hipotálamo e hipófise. Já o lobo posterior, ou neurohipófise, não produz nada, apenas armazena aquilo que chega do hipotálamo como neurohormônio. Durante o nosso desenvolvimento embrionário, nós temos uma parte que chama intermédia, o lobo intermediário entre as 2 porções da hipófise. Mas no finalzinho da gestação, antes do parto, ela é incorporada à adenipófise, e os hormônios que são produzidos no lobo intermediário passam a ser produzidos também no lobo anterior. E já que eu falei de desenvolvimento embrionário, né, a gente tem aqui uma figurinha que representa isso, né? Aqui está um embrião com 4 semanas, né? O que acontece? Há uma projeção do assoalho da região telencefálica que vai formando um pedúnculo neurohipofisial, tá? Ao mesmo tempo, há uma projeção do teto da cavidade oral primitiva. Então, tem aqui uma projeção do assoalho neuronal e aqui uma projeção do teto da cavidade oral, certo? Que vão se aproximando, elas se aproximam. E aí, com 8 semanas, né, de desenvolvimento embrionário, há um descolamento dessa parte que se projetou da cavidade oral, que se descola, né, e se adere a esse pedúnculo neurohipofisial, formando agora, então, o que a gente chama de hipófise, tá? Então, vejam, eles têm origem embrionária diferente. Um tem origem neuronal e outro tem origem, né, de células epiteliais, né, e que vão ter, né, essa capacidade de desenvolver, se desenvolver como glândula endócrina propriamente dita. Isso aqui eu já falei, então os mecanismos, né, de controle, lembrando que a adenipófise, a hipófise anterior, né, vai receber via sistema porta-hipotalâmico, hipófise, os hormônios controladores da sua função, e a posterior só acumula e armazena aquilo que vem lá dos corpos celulares hipotalâmicos. Bom, de novo, só para a gente ver, só para dar destaque aos núcleos paraventricular e supraóptico, né, que vão estar, então, trazendo os hormônios, o neurohormônio para a neurohipófise. Que hormônios são esses que a gente está falando, né? Bom, os hormônios da adenipófise, que são produzidos aqui na adenipófise, os principais são prolactina, que vai controlar a produção de leite na glândula mamária, o gonadotrófico, ou os gonadotróficos, que vão agir nas gônadas masculina e feminina,
estimulando o desenvolvimento gonadal e a produção dos hormônios sexuais, quem são? LH e FSH. O tireotrófico, que é quem? Vai agir na tireoide, controlando a produção do hormônio tiroidiano. O adrenocorticotrófico, que nome grande, né? O que ele faz? Ele age na córtex da adrenal ou suprarrenal. E o somatotrófico, que é o GH, o hormônio de crescimento, que vai controlar o crescimento no organismo, tá? Então, vejam, todos os hormônios adenipofisários vão controlar alguma outra função no organismo. Boa parte deles controlando outras glândulas endócrinas, mas também há um controle direto de função. Já os da neurohipófise, que são neurohormônios produzidos no hipotálamo, são a ocitocina e o hormônio antidiurético, tá? Que é também conhecido como vasopressina. A ocitocina vai controlar a contração de musculatura lisa mamária e uterina, além de ter um papel muito importante cognitivo e no bem-estar do organismo. E o antidiurético, como o nome diz, ele vai diminuir a diurese, que é o que? A produção de urina. Ele vai reduzir a produção de urina. Ok. Então, os produtos da neurohipófise, o hormônio antidiurético... Oi. Oi, licença. Pois não. A ocitocina ela também teria efeitos importantes para os homens, né? Porque o exemplo ali falava do útero, da glândula mamária. Sim. Mas importante para os dois, né? Sim. Boa pergunta, Jaber. Sim. Ambos somos capazes de produzir ocitocina, tá? Toda essa parte de controle cognitivo e do bem-estar funciona igualmente em homens e mulheres, né? Só a diferença se dá nas questões, né, de ejeção de leite e contração uterina, tá? Tá bom. Então a gente vai falar sobre o hormônio antidiurético ocitocina, mas o hormônio antidiurético, perdão. Eu só vou falar para vocês, de fato, como funciona, etc. Quando a gente falar de sistema excretor, senão eu não vou conseguir explicar para vocês, né, sem ter esse conteúdo. E a ocitocina, a minha ideia era falar dela para vocês hoje, mas a gente já está com um horário muito avançado. Então, eu acho que eu vou... Bom, vamos sentindo. Então, a ocitocina, ela vai atuar no tecido muscular do liso do útero e das glândulas mamárias e tem funções neuromoduladores. A ocitocina, ela é conhecida como o hormônio do amor, tá? E é o hormônio do bem-estar também. E o antidiurético, como eu disse, vai ter a sua função principalmente nos rins. Bom, eu vou passar isso aqui, não vou, né, avançar nisso aqui, porque a gente vai ver mais lá para frente, né? Ele reduz a produção de urina. E vamos para a ocitocina. O mecanismo clássico, que foi descrito por primeiro momento, né, quando a gente descobriu a ocitocina, né, quando foi descoberta a ocitocina, era esse papel na contração de musculatura lisa na glândula mamária e a contração do miométrio em fêmeas de mamíferos, né? Então, ela contrai a musculatura lisa via estímulo. Então, é preciso ter um estímulo de contração dessa musculatura para gerar, via aferência sensorial, ao hipotálamo, um estímulo para a liberação de ocitocina. E aí a ocitocina vai fazer com que contraia ainda mais aquela musculatura. Então, é um mecanismo aqui de retroalimentação positiva. Há uma sucção, há uma contração uterina, em resposta à presença de um feto grande, que agora se desloca em direção à pelvis, né, forçando o músculo, né, uterino, né, a se distender, e aí ele responde automaticamente contraindo, para que
via essa aferência sensorial, a ocitocina seja liberada da neurohipófise e, de fato, agora estimule a ejeção láctea e o parto, tá? Quem é a ocitocina? Então, é um peptídeo de 9 resíduos de aminoácidos, muito parecido com o ADH, né, a vasopressina. Tem 2 resíduos de aminoácidos apenas diferentes, tem uma parte que é cíclica aqui. Foi descrita em 1910, na verdade, não sabe, quem se conhecia ocitocina, mas sabia que a hipófise agia na musculatura uterina. E também agia na injeção de leite. Só em 53 que foi descrita a sua estrutura e a sua síntese. E foi só em 1984 que se descreveu a estrutura do gene que codifica para a ocitocina. E só em 1992 que o seu receptor foi descrito. Ou seja, teve uma história lenta a ocitocina. E muito mais recentemente que a gente descobriu a importância da ocitocina no bem-estar, que a gente relacionou a ocitocina como o hormônio do amor, tá? Como é que vocês estão? Eu estou com vontade de continuar, mas depende da disposição de vocês. Quero honrar e respeitar o nosso horário, então eu gostaria de receber de vocês agora um feedback. Continuo com vocês aqui ou não? Não vai demorar muito, talvez eu me estenda mais 20 minutos, dependendo das perguntas, no máximo 30. Eu preciso que vocês falem por áudio. Por favor. Eu estou curioso para saber dessa parte final. Beleza. Então, por você, continuo. Mas eu não vou falar pela turma inteira, porque... né? Gente, então é o seguinte, né? Assim, quem precisar e não der conta de ficar, né? Tem liberdade mesmo, sem nenhum, né? Não vai causar nada em mim, magoar, nada disso, tá? Eu vou entender completamente. E eu vou continuar com quem quiser ficar, e a aula vai estar gravada e vocês assistem depois quem não der conta. Beleza? Pode ser assim? Tá Concordo, ótimo, professora. professora. Ótimo. Então vamos seguir. Vamos seguir. Bom, de onde vem, né, um pouco essa coisa de envolvimento da ocitocina com essa questão do bem-estar, né, e a relação como hormônio do amor, né? E aí eu entro na evolução, que é uma coisa, né, que eu fui convidada a trazer e eu adoro falar, né? Que é a biologia do amor e o papel evolutivo disso. Eu quero falar de Carl Sagan, né? Carl Sagan, ele não era a praia dele propriamente dita, né? Mas ele era muito fascinado por evolução. Talvez por influência da esposa dele, bióloga evolucionista, Aline Margulies. Que ganhou um prêmio muito importante com o livro Os Dragões do Éden, que fala sobre a evolução do cérebro. Então, quem tem interesse nisso, lê esse livro, é muito legal. E fala sobre, né, traz uma afirmação: o amor parece ser uma invenção dos mamíferos. Ou seja, na escala evolutiva, apareceu tardiamente, lá no final, né, quando os mamíferos apareceram, né, na face da Terra. Professora, Bom, eu. tenho uma dúvida. Claro. Como você está colocando aí que é uma questão evolutiva, né, presente nos mamíferos, eu queria entender se também não poderia se aplicar a outros tipos, porque a gente vê algumas aves, ou até mesmo alguns répteis que passam boa parte da vida tendo a convivência assim com o mesmo parceiro. Então, um bom exemplo disso são as próprias araras, que tem, né, assim, um parceiro durante a vida, e se não existe justamente essa questão, pode estar associada a esse tipo de hormônio, a questão do amor em si, mas a gente não dá conta de reconhecer isso. Que linda sua pergunta, amei. Obrigada. Eu vou falar sobre essas aves agorinha, daqui a pouquinho, tá? De fato, não está restrito aos mamíferos, mas se a gente pode chamar isso de amor ou não, a gente não consegue responder isso hoje. Aliás, a gente não tem condição de estar respondendo isso, né? Porque amor envolve uma
concepção, né? É um estado, né, que envolve cognição e consciência. Mas a ocitocina vai estar presente, sim, com esse papel da manutenção da prole, né? E foi para isso que ela foi desenvolvida, que ela, na verdade não foi para isso, né? Mas foi isso que permitiu ao longo da evolução, né? Que esse comportamento de cuidado de prole aparecesse, tá? Muito boa pergunta, eu vou falar sobre isso. E como se deu, então, né? Esses passos evolutivos. Oi. Então, rapidinho, será que talvez as aves não sentem amor? Eu pensei a mesma coisa, a mesma dúvida. Eu não Será que sei talvez te as aves não responder. sentem amor, mas elas Eu não, sentiriam afeto? Será que tem uma diferença entre isso? não sei responder, acho que a gente nunca vai conseguir responder isso, né? É complicado. Ela sim apresenta um comportamento de cuidado, de prole. Se a gente pode chamar isso de afeto ou de amor, eu não sei, né? Eu gostaria de responder sim, tem. Né? Mas a gente não vai, né? Mas como é que se deu? Fala, João Vitor. Rapidinho, porque não seria o conceito amor parte da nossa evolução cultural? Porque apego é uma coisa, porque até aqui nós falamos sobre os aspectos químicos que levam ao apego, mas a construção social do que é amor é humana, não é? Sim. Considerando Não que sei, porque a gente pode pensar e olhar em todos os animais que vivem em sociedade. mas aí, por exemplo, os mamíferos, nós temos exemplos, principalmente quando a gente pode ver animais que nós sentimos certo apego, empatia, né? Mas tem outras coisas dentro da natureza que são completamente incomensuráveis na visão humana. Um exemplo disso são os leões, mamíferos como nós conseguimos ter uma certa empatia nas suas feições e tudo, mas algo bem comum entre leões é o infanticídio, sabe? Uhum. Quem aqui, né? Esse negócio é meu, né? Assim, então, até que ponto é um químico e até que ponto é um construto humano, sabe? Bom, eu não sei te responder, eu não sei se a gente tem resposta para isso, mas eu vou adorar que a gente converse sobre isso naquele piquenique que a gente já marcou, só não tem data ainda, mas ele já está num compromisso aqui entre a gente, porque é um assunto que me interessa muito. Que tal a gente ler esse livro e também depois conversar um pouco mais, né? Já está aqui na lista da Amazon. Ótimo, muito bom. A gente pode até criar um grupo de estudos, eu topo, se vocês quiserem. Me chamem. Bom, enfim. Eu acho que o mais difícil, primeiro, é a gente categorizar o que é o amor, né? Sim, Porque sim. nem entre os humanos a gente consegue especificar o que é o amor. Então, Sim. acho que os bichos amam mais que a gente. Sim. Então, até entre a gente, né, há um entendimento muito diferente, né, sobre o que é o amor. Alguns consideram o amor como uma emoção, alguns consideram isso como uma ação. Há vários. E eu falo um pouco sobre amor, né, também. E eu não sei se eu consigo aprofundar isso hoje na aula, mas como eu disse, a gente pode estudar um pouco mais juntos isso. Vamos seguir, porque eu vou tocar um pouco mais nisso que eu estou falando, tá bom? Então, quais foram os passos, né? Bom, parece que o primeiro que veio, né, foi algo para motivar que os indivíduos a preferirem um tipo mais específico de parceiro, minimizando o gasto de energia, ou seja, um motivador para um encontro com uma probabilidade de sucesso maior com economia de energia, tá? E quais são as moléculas responsáveis por isso, né? Dopamina é uma delas, que está ligada à sensação de recompensa, eu tenho certeza que Márcia falou isso para vocês, né? Então,
é uma retroalimentação positiva aqui, né? Então, é o que vai alimentar essa motivação para esse encontro e para que esse cruzamento, né, aconteça e prole seja gerada, tá? Bom, e depois? Bom, depois começaram a aparecer estratégias em que, bom, isso é legal, mas, gente, eu estou falando de uma linguagem não evolutiva, sinto muito, né? Às vezes eu vou para uma linguagem de efeito-causa, em vez de falar de causa-efeito, mas é só uma maneira de falar, me perdoem. Ok, aqui cuida do encontro, com menos gasto de energia, para quem? Para os, né? Pais, né? Para a fêmea e para o macho. Aí veio uma estratégia de garantir sucesso na prole. Como? Apareceram, ao longo da evolução, moléculas que são voláteis também, que causam odores, que são as moléculas de MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade, que estão relacionadas, a função delas direta é aumentar a proteção, né, imunológica, né, contra estímulos externos, né, que podem ser deletérios para o organismo, mas que vão ter esse papel também de atração química. Tá? E como é que funciona isso? Bom, quanto mais diferentes forem as moléculas MHC do macho e da fêmea, isso vai possibilitar a prole um repertório mais variado de moléculas MHC e, consequentemente, mais variado de resposta a infecções. Isso garante uma probabilidade de sucesso à prole maior. Existe um experimento, se vocês buscarem na internet, no YouTube, enfim, né? Isso, em que foi feito com seres humanos, né? Colocaram grupos de homens e mulheres para cheirarem camisetas de homens e mulheres, né? E tentarem identificar, né, aquilo que para ele gerasse maior a atração, né? E aí foram estudar as moléculas de histocompatibilidade de ambos, né, para ver esses cruzamentos. E, de fato, a maior atração química, obviamente medido, avaliado subjetivamente para quem estava experimentando, né, quem estava no experimento, os sujeitos, né, do experimento, quanto maior essa atração, né, percebida pelo indivíduo, maiores eram as diferenças entre as moléculas MHC, tá? Depois busca, tem um filminho que mostra. Mais tardiamente, embora a ocitocina seja um hormônio presente em toda a escala evolutiva dos vertebrados, inclusive em alguns invertebrados, a função dela mudou durante a evolução, mais tardiamente, né? Para o quê? Para desenvolver um apego, desenvolver uma vontade, uma motivação para que os indivíduos permaneçam juntos, otimizando o uso de energia, aumentando as chances de sobrevivência dos filhotes. Eles permanecem juntos depois da geração da prole, para o cuidado da prole. Ocitocina. Então, de novo, ela não apareceu para aí, assim, não foi o aparecimento dela que causou, né,
estratégia, ou o aparecimento dessa estratégia, não, foi a função dela que mudou, tá? Por que que mudou? Provavelmente porque agora tem receptores de ocitocina, apareceram ao longo da evolução, receptores de ocitocina em outros lugares, propiciando, então, esse papel neurohormonal da ocitocina. E aqui eu mostro, né, o que eu acabei de dizer, uma tabela que apresenta a presença de ocitocinas e análogos, né, que tem pouquíssimas, né, tem algumas variações de resíduos de aminoácidos aqui, desde molusco, inseto, marsupial, né, peixes, moluscos, anelídeos, tubarões, né, enfim, ela está, inclusive usado de marcação, né, para estudar a evolução em espécies. Ok, ela é produzida pelos neurônios magocelulares, né, tanto da região do núcleo paraventricular, também no supraóptico, tá, principalmente, mas depois a gente descobriu, foi descoberto, né, eu adoro me colocar nesse lugar de descobrir as coisas, né, não fui eu que fiz isso, não. Foram descobertos novos locais de produção de ocitocina, tá? Então, ela é produzida em vários outros lugares, tanto no cérebro, né, sistema nervoso central, quanto em órgãos periféricos. Ok. Então, a função clássica é essa de contração de musculatura lisa, uterina, e das glândulas mamárias, para estimular o parto e ejeção de leite durante a lactação. Mas a gente sabe que ela também é produzida em tecidos periféricos, como útero, placenta, membrana amniótica, corpo lúteo, testículos e coração. Ela vai agir por meio de um receptor que está acoplado à proteína G1, que também está presente em rim, coração, timo, pâncreas e adipócitos, ou seja, vários outros locais diferentes, né, da região de musculatura lisa ou cerebrais, né. Foram estudados camundongos nocaute, né, que não são capazes de produzir o receptor de ocitocina, e o que se observou é que eles não apresentam disfunção na fertilidade ou no comportamento sexual, mas exibem aberrações no comportamento sociais, incluindo uma maior agressividade em machos e uma diminuição na interação mãe-prole. Perde-se essa interação mãe-prole. Além disso, apresentam obesidade e disfunção no controle da temperatura corporal quando expostos a frio, principalmente por conta da presença também, né, desses receptores nos adipócitos. A ocitocina é um potente estimulador das ereções espontâneas em ratos e também está envolvido na ejaculação nos mamíferos. E também está relacionado ao orgasmo, tanto nos machos quanto nas fêmeas, nos homens e nas mulheres, tá? Bom, classicamente, né, agindo na musculatura lisa, então vamos rapidamente ver aqui, né, como é que se dá essa produção de leite, porque aqui entra também um hormônio da adenipófise, que é a prolactina. Então, aqui a gente tem um estágio bem rudimentar de glândula mamária. Quando as meninas entram na fase pubertária, que aumenta os níveis de progesterona e estrogênio, as glândulas mamárias começam a se desenvolver, tanto os ductos quanto os alvéolos, mas ainda imaturos. E é só durante a gestação, com o aumento, além da progesterona e dos estrogênios, particularmente de estradiol, mas com o aumento da prolactina e de prostaglandinas, etc., que ocorre o desenvolvimento mesmo com proliferação dos alvéolos, e aí tornando as glândulas aptas à produção de leite. Mas isso não acontece ainda, porque isso vai precisar de uns níveis de prolactina com diminuição nas prostaglandinas e progestógenos, tá? Que inibem a ação da prolactina na glândula mamária. Então, isso só acontece depois do parto. A gestante tem o desenvolvimento da glândula, é uma glândula madura, mas incapaz ainda de produzir o leite.
só quando há uma diminuição nas progesteronas e deixa de haver a inibição mediada por prostaglandinas e também de dopamina no hipotálamo, é que essa glândula produz leite de fato, estimulada pela prolactina, tá? Fala. Quando a mulher tem algum problema nessa parte de amamentação, ou ela não consegue produzir ou amamentar, ela tem justamente algum déficit nessas áreas de Pode ter. hormonais, Pode ou ter. é mesmo na estrutura da própria Sim. ejeção do leite ou produção dele em Sim. si? Sim, pode ter vários distúrbios, a gente fala disso na farmacologia, pode ter distúrbio na produção de prolactina, pode ter distúrbio na produção de ocitocina, pode ser outros hormônios e neurotransmissores que vão afetar a liberação de prolactina, como, por exemplo, dopamina. Eles são controlados pelo estresse, então o estresse pode diminuir a produção de prolactina e, consequentemente, de leite. Então, tem vários fatores aqui, a gente fala disso na farmaco. Aguarde cenas dos próximos capítulos, por favor. Aqui é uma glândula mamária, mostrando, então, que existem essas células, que são as células que vão produzir, né, as células acinárias, que vão produzir os grânulos de leite, que são acumulados aqui na luz do ácido, e por volta, né, dessas estruturas acinárias ou alveolares, a gente tem células mioepiteliais, musculatura lisa, que vão estar, então, sob efeito, né, da ocitocina, enquanto que as células acinárias respondem à prolactina. Bom, aqui prolactina, progesterona inibe, né, a ação da prolactina, e por isso que durante a gestação, embora tenha prolactina já, não tem a produção de leite. Como eu disse, é um mecanismo de feedback de retroalimentação positiva, tem sucção, né? Há uma via aferente que faz com que a ocitocina seja liberada e vai estimular a contração da musculatura lisa aqui, e com isso a ejeção de leite, tá? Prolactina também tem um mecanismo positivo. Tá? Então, precisa ter estímulo de sucção para manter essa função de produzir leite e, ao mesmo tempo, de ter a capacidade de ejetar leite. Tá? E aqui é um gráfico que mostra os receptores de ocitocina durante a gestação e lactação numa glândula mamária de rato. Então, durante a gestação, os receptores são muito baixos ainda, né? Embora, né, a gente tenha ocitocina circulante, não vai ter, né, ejeção porque os níveis são baixos. Aí, durante a lactação, ou seja, pelo estímulo, aumenta bastante a população de receptores de ocitocina. E aí eles vão regredindo, né, depois que a mãe deixa de amamentar. Aqui é um gráfico que mostra a frequência de disparos dos neurônios produtores de ocitocina e a ejeção de leite, mostrando, então, que existe, né, esse pareamento, né, enquanto há um disparo, um aumento no disparos dos hormônios produtores de ocitocina, aqui a gente vai ter também um aumento na pressão intramamária, e aí isso vai produzir a ejeção de leite. A mesma coisa aqui, mostrada de uma forma diferente, tá? Então, há aumento dos níveis plasmáticos de ocitocina e logo depois a gente vai ter esse aumento na pressão intramamária, que significa a possibilidade de ejeção de leite. O mais incrível daqui, de tudo que eu estou falando aqui, com relação à ocitocina, é que o cérebro passa a ser capaz de liberar ocitocina em antecipação a comportamentos e interações futuras. Isso está sendo mostrado aqui na ejeção de leite, mas, gente, a gente precisa considerar isso como em todos os outros mecanismos que a ocitocina controla, tá? Isso está onde está a beleza disso tudo para mim, né? Então, o que eu estou mostrando aqui, né, nessa figura? Uma mãe, né? E aí vamos entender não só, né,
mulher, né, que está amamentando, mas toda fêmea de mamífero, né? Uma fêmea de mamífero que já amamentou anteriormente, então não é a primeira amamentação dela, se desenvolve nela essa capacidade de antecipar comportamentos. Então, o cérebro da mãe passou a entender e aprendeu que choro do bebê significa fome. Eu sei que não significa sempre fome, mas o cérebro vai interpretar dessa forma. Pode ser fome. E a mãe tem que estar preparada para alimentar esse bebê que está chorando, né? E isso, de novo, para a mãe já amamentou antes, tá? E aí, o que faz? Chorou, bebê chorou. Olha o que acontece com os níveis de ocitocina no plasma da mãe. Aumentaram. Olha o pico, que enorme aqui. E só no tempo zero é que a sucção começou. Ou seja, tem uma preparação antecipatória à amamentação para garantir, né? Lembra que a primeira sucção ainda vai precisar de um mecanismo, né, de feedback positiva para, de fato, a ejeção de leite acontecer? Não, não tem essa espera, não. Chegou, mamou, saiu leite. Porque tem, né, essa correlação. Ah, mas se o bebê não chora, talvez essa resposta esteja diminuída, né? Mas há outros comportamentos que também podem ser entendidos pela mãe como um preparatório para a amamentação, uma antecipação. Bom, o mecanismo de ocitocina aí no parto está aqui. Musculatura lisa, como regra geral, contrai em resposta a um estímulo de estiramento. Então, o músculo, ele foi de alguma forma estirado ou tensionado, ou ele envolve musculatura lisa envolve normalmente órgãos ocos, né? Então, alguma coisa expandiu esse órgão, distendeu a musculatura lisa, isto é um estímulo para uma resposta automática do músculo liso de contrair. É automático isso. Estirou, contraiu. Tá? E é o que acontece aqui no parto. Então, todo o posicionamento, né, do feto no útero, né, já em posição aqui, né, adequada para o parto. Os receptores uterinos aqui, né, vão aumentando os níveis de ocitocina quando se aproxima já ao final do período de gestação. Então, há um crescente na sensibilidade uterina à ocitocina. E aí, com o crescimento do feto e esse posicionamento aqui, isso começa a causar estímulos em receptores, em mecanorreceptores aqui, né, associados à musculatura lisa, que agora vão mandar por feedback, né, positivo, informações, né, aferências ao hipotálamo, que faz com que a ocitocina passe a ser liberada em intensidades cada vez maiores, já que é um feedback positivo. Até que chega, né, aquele momento que as contrações são fortes em intervalos de tempo menor, né, para o parto de fato acontecer. Bom. E do ponto de vista neuroendócrino, né, tirando então essa parte, né, eu vou voltar, né, falar sobre as outras propriedades da ocitocina, né, como né, do ponto de vista neuroendócrino, essa questão, né, da relação, da afetividade, da manutenção, né, desse apego, né, para o cuidado da prole. Bom, amor parece ser, né, uma propriedade recente de coquetéis de neuropeptídeos e neurotransmissores ancestrais, ou seja, já existiam esses neurohormônios e neurotransmissores, mas que começaram a que desenvolveram papéis diferentes, tá? E isso é recente.
na escala evolutiva, tá? Então, sob a perspectiva evolutiva, esse amor romântico que eu falo, esse amor de apego e de aproximação, ele parece, né, envolver um conjunto de atividades que estão associadas com a aquisição e a retenção de emoções necessárias à sobrevivência e à reprodução. Então, há questões cognitivas e comportamentais que envolvem também emoções, tá? Tudo isso para garantir sobrevivência e melhorar, né, o desempenho da prole e, enfim, da própria espécie. Essas emoções vão mudar o comportamento de maneira a aumentar a chance de atingir esses objetivos. Muito bem. E que comportamentos são esses, né, que a gente está falando e, né, e como se dá esse mecanismo do apego, né, dessa filiação, que é o que a gente chama, né? Bom, há digamos, um reforço, uma retroalimentação aqui também, né, positiva entre o impulso sexual, o desejo, aí eu vou lembrar de dopamina, né, e vou lembrar de MHC, e a gente vai falar de outros hormônios aqui envolvidos nisso também, né, que os próprios hormônios sexuais, e essa afetividade, essa aproximação, essa relação. Então, um estimula o outro, que estimula o outro, que estimula o outro, tá? Além disso, né, esse amor romântico, humano, que a gente não sabe como acontece nos outros animais, né, ele é multicultural, ele é universal, e ele está associado a características fisiológicas, psicológicas e comportamentais distintas, ou seja, não funciona igual para todo mundo, tá? Existem algumas coisas que são mais gerais, mas é multicultural, multifatorial. Essas características, ou muito dessas características que a gente está falando aqui, né, fisiológicas, psicológicas, comportamentais, elas também são características que estão presentes na corte de mamíferos, tá? De maneira geral, que vão incluir aumento de energia, ou seja, dar um suporte energético, né, para a ação, uma atenção concentrada, ou seja, foco direcionado ao parceiro, perseguição obsessiva, e a gente vê isso em algumas espécies muito claramente, e muito também na espécie humana, né? Aquela perseguição obsessiva, até o ciúme se origina disso. Gestos de filiação, que são cuidados, né? Guarda possessiva do companheiro, comportamento orientado para a meta e motivação para ganhar um parceiro preferencial, né? Então, todas essas características também estão presentes, né, em vários mamíferos aqui, né, na corte dos mamíferos. Professor? Então, não sei se já tem algum estudo ou alguma relação direta a isso nos comportamentos extensivos, assim, né, até possessivos dentro de relacionamentos, levando em conta toda essa questão hormonal. Sim, tem, muitos. Esse comportamento abusivo, né, sobre outra pessoa, sim, que caracterizado por conta disso? Você sabe se sim, tem muitos estudos. Tá? Inclusive, assim, estudos assim, muito lindos, que envolvem, inclusive, imagem com ressonância magnética nuclear, em sujeitos, e enfim. Tá, tem muita coisa bonita, muito estudo que explica e aprofunda tudo isso, o nosso conhecimento sobre isso. Bom, então, aqui tem algumas etapas, né, desse desenvolvimento, né, comportamento, né, e dessas funções relacionadas não só à corte,
mas também há essa afetividade, essa aproximação na manutenção da prole, em etapas. A primeira delas, né, que envolve o que a gente chama de luxúria, né? A gente pode encontrar alguns sinônimos para isso, né? Mas o que é, né? O que eu estou chamando aqui, né? Que a gente está chamando aqui de luxúria. Qual é a cada característica? É que ocorra uma união sexual com qualquer membro apropriado da espécie. Conseguiu cruzar? Então, essa é a característica, é o propósito. Quais são os hormônios envolvidos? Principalmente os hormônios sexuais, testosterona e estrógeno. E quais são as áreas cerebrais envolvidas nesse comportamento? A amígdala. Bom, e a atração? Selecionar, a característica e o propósito é selecionar um parceiro, focar a atenção nos indivíduos geneticamente apropriados. Então, tá vendo? Tem um passo além, né? Com economia de tempo e de energia. Lembra quando eu falei da evolução, né? Desses comportamentos na biologia, né? Do relacionamento, do amor. Então, essa outra etapa subsequente. Quem está alimentando isso, né? Quais são os hormônios? Dopamina, norepinefrina, vai dar um upgrade na energia, etc. E serotonina. E quais são as áreas cerebrais? A área regimental ventral e o núcleo accumbens. Um passo além é ligação e afeto. Característica e propósito? Sustentar a ligação de afiliação, então, macho e fêmea, né? Por um tempo suficiente para completar o cuidado parental, o cuidado da prole. E quais são os hormônios? Ocitocina e vasopressina também, já que ela é praticamente idêntica à ocitocina. E quais são os núcleos envolvidos nesses comportamentos? O núcleo ventral pallium e o núcleo da RAF. Tá? Bom, então, bem rapidamente, né? Como é que começa, né, esse relacionamento, né? Como se dá essa evolução, né? Num par romântico, né? Num par romântico, não só na espécie humana, mas num par, né, de mamíferos, né, que vai se reproduzir, gerar prole, ou não, mas no caso, né, a função, o direcionamento, né, nas espécies de mamíferos é a geração de prole, né, e garantia da continuidade da espécie. Bom, no início, né, que é essa fase inicial, né, de atração, né, que é essa fase inicial do encontro, é uma fase muito estressante, gera altos níveis de ansiedade, né? E a gente experimenta isso quando a gente conhece alguém e sente alguma, né, alguma atração, algum interesse, né, nessa pessoa. Tira sono, né, fica querendo saber se vai ligar ou não vai ligar, quer encontrar, sente dor de barriga, dor de cabeça, pensa o tempo inteiro. É um nível de estresse e ansiedade elevado. E os hormônios que estão envolvidos aí, né, tem tanto os hormônios sexuais, como também adrenalina, dopamina e serotonina. Muito bem. A partir do desenvolvimento, né, da relação, né, então, saindo daquela fase inicial, começa a se relacionar, vai desenvolvendo uma intimidade, né? Ocorrem interações, né, positivas, que vão fazendo com que essa ligação, né, do casal, né, por meio da intimidade, da aproximação aconteçam, vai produzir ocitocina. Opa, cortou aqui a figura. E a ocitocina vai aliviar, vai reduzir os níveis daqueles hormônios, daqueles neurotransmissores, né? Que são estressantes, né? Que levam ao estresse, né? E que facilitam ainda mais a relação e a aproximação afetiva, tá? Então, com o desenvolvimento do relacionamento, da intimidade, da parceria, dessas interações positivas, o relacionamento vai atingindo um estado mais de serenidade e de plenitude, tá? Muito bem. Foi demonstrado já em vários estudos que
Se você administra ocitocina, diminui a ansiedade por meio da redução da atividade da amígdala, tá? Lembrando aqui, né, que a gente tem aqui a amígdala nesse momento aqui, né, inicial, né, que é o momento que dispara também outros núcleos cerebrais que levam também ao reforço via dopamina, etc. Ok, muito bem. Então, essa associação duradoura, né, que vai sendo estabelecida e retroalimentada positivamente com ocitocina, por quê? Porque esses encontros afetivos, eles são encontros também que vão retroalimentar positivamente a liberação de ocitocina. Então, quanto mais ocitocina, mais esse lugar tranquilo, né, gostoso, prazeroso, calmo, sereno, vai acontecendo. E mais ocitocina é liberada. Então, há um encadeamento positivo, tá? Então, essa associação, e ela né, em várias espécies de mamíferos e também de outros organismos, né, e principalmente em aves, né, onde esses mecanismos já foram demonstrados, eles vão garantir que seja estabelecida uma associação preferencial entre dois adultos. Ou seja, uma relação predominantemente monogâmica. Mas isso só acontece em 5% das espécies de mamíferos. A princípio, a espécie humana é uma delas. Tá? A espécie humana, evolutivamente falando, é uma espécie monogâmica, entendida por esses mecanismos de associação preferencial entre dois adultos, mediados, né, e garantidos e preservados por esse conjunto de neurohormônios, entre eles a ocitocina, tá? Bom, está associado com outros comportamentos bastante complexos, como a guarda do parceiro. Então, a gente cuida da pessoa que a gente, né, está se relacionando, que a gente ama, que a gente tem essa afetividade, além do próprio cuidado parental, né, da prole até a juventude, né? Bom, estabelece, né, então, nesse par, ligação de casal, uma relação mais duradoura, uma relação que é romântica, é leve, ela é gostosa, ela é prazerosa, né? E tudo isso mantém, né, todos esses comportamentos. Esse tipo de associação evoluiu muito provavelmente com uma resposta adaptativa à necessidade de investimento parental adicional na criação da prole e nos mecanismos de preservação dessa união, como eu já falei, tá? Em outras palavras, relacionamentos românticos e sua persistência através da monogamia foi uma necessidade evolutiva em espécies onde o cuidado biparental da prole era crítica. Há benefícios claros para ambos os parceiros das relações assim. Ok, nos seres humanos, né, já foi demonstrado, tem muitos estudos aí que mostram, né, que os indivíduos que se mantêm em relações conjugais estáveis vivem mais do que indivíduos isolados. Níveis de intimidade altos estão correlacionados negativamente com a depressão e positivamente com a função imunológica e saúde cardiovascular. E é por isso que há, desde o ano passado, um aumento no número de pessoas deprimidas, em depressão, pela falta dessa intimidade. E aí, como é que a gente resolve isso enquanto a gente ainda está em distanciamento social? Que vai durar ainda um pouco, né? Estimulando os níveis de ocitocina de outras formas, que não só o do encontro, né, com o parceiro afetivo, né? Onde a ocitocina está envolvida? Em várias outras funções,
por exemplo, além do, né, do encontro dos casais, né, desse amor romântico, etc., em relações de amizade, né? Tá junto com os amigos, e a gente sabe hoje que a gente pode estar acessando esses mesmos níveis, né, desses neurohormônios, entre eles a ocitocina, mesmo num ambiente virtual, desde que esse encontro seja um encontro prazeroso, leve, alegre, onde a parceria, né, onde você se sinta pertencente. Tudo isso exista. Movimentos pró-sociais, né, em prol de pessoas menos favorecidas, né, trabalho voluntário, etc., também aumentam os níveis de ocitocina. Isso está demonstrado. Relaxamento e principalmente meditação também aumenta os níveis de ocitocina. Ligação materna e infantil também. Ligação nossa com os nossos animais de estimação aumentam os níveis de ocitocina. Orgasmo, né? Estímulos sexuais também aumentam os níveis de ocitocina e, ao mesmo tempo, retroalimentam para você, né, atingir esse estado, né? Ligação materna infantil, né? Tudo isso são papéis que a ocitocina desempenha e que também servem para aumentar os níveis de ocitocina. A liberação de ocitocina vai depender do contexto social, desculpa. Tem alguns estudos que eu vou mostrar aqui, né? Vou falar para vocês. Então, bezerro libera, né? Foi demonstrado mais ocitocina quando suga o leite diretamente das mamas do que quando bebe leite do balde, tá? Isso vale para também a amamentação, né? Tanto a mãe quanto o bebê aumentam seus níveis de ocitocina, acontece em ambos, nos bebês também, tá? Quando a sucção da glândula mamária acontece, muito mais do que quando está bebendo o leite numa mamadeira. Já foi demonstrado também que a administração de ocitocina combinada com apoio, acompanhamento psicológico, né, em indivíduos, baixou a concentração de cortisol salivar e foi correlacionada com a diminuição de ansiedade e aumento de calma em machos humanos. Então, aumentar os nossos níveis de ocitocina, além de ter, né, apoio psicológico quando necessário, né, eu acho sempre bom isso, é um contraponto importantíssimo para diminuir estresse e ansiedade. Vocês que relataram aí, né, em momentos de estresse e ansiedade, a gente, né, vocês precisam direcionar, né, para esses contrapontos, né, da forma que der, né, para fazer isso. E um contraponto importante é a ocitocina. Os outros hormônios da adenohipófise, né, ai, meu Deus. Então, a gente fecha com isso ocitocina. Já disse que antidiurética eu vou falar quando eu falar de excretor. A gente já falou da prolactina. E eu só vou falar muito rapidamente agora do hormônio de crescimento. Então, aqui os produtos da adenohipófise, vou passar porque a gente vai falar isso, eu já falei para vocês como é que se dá a regulação pelos hormônios hipotalâmicos, esses mecanismos de retroalimentação também a gente já falou, já falei para vocês que existem hormônios hipotalâmicos que são liberadores e hormônios hipotalâmicos que são inibidores da liberação dos hormônios adenohipofisários. Falamos de prolactina, que ela é fundamental para a produção de leite, que existem... nossa, eu estou com o mouse muito ruinzinho aqui, né? Que existe esse mecanismo de retroalimentação positiva para a prolactina, mas também existem inibidores da liberação de prolactina, entre eles a dopamina. Bom, hormônio de crescimento, que é o que falta para hoje, tá? Como o nome diz, é aquele hormônio, é um dos hormônios responsáveis pelo crescimento do organismo, tá? Ele vai ter uma ação direta e indireta, tá? Ele pode agir diretamente em algumas células-alvo,
aumentando a taxa metabólica de células-alvo, fazendo renovação tecidual, porque a gente está o tempo inteiro renovando células e tecidos, mas ele também tem uma ação indireta. E como se dá essa ação indireta? Ele vai agir no tecido hepático, fazendo com que ele produza um fator, que é o fator de crescimento insulina símile, ou seja, parecido com a insulina. Ele é também conhecido como somatomedina. E esse hormônio, que é o fator de crescimento, ou somatomedina, vai agir no crescimento ósseo e no crescimento muscular, e é o que é responsável para aquele crescimento linear que acontece na puberdade. Sabe aquele estirão que acontece? É o hormônio de crescimento mediado, né, por essa ação indireta. Bom, então aqui ação direta e ação indireta, né? A direta, junto com cortisol, síntese proteica, lipólise, diminui a utilização de glicose, etc., né? Renovação tecidual também. E a indireta, né? Pela produção de somatomedina, principalmente no fígado, mas outros órgãos também podem produzir esse hormônio, que vai agir no esqueleto, né? Aumentando o tamanho, né, dos ossos, fazendo com que ocorra a renovação e crescimento ósseo, e também reparação óssea, quando a gente quebra ou fratura um osso, né? E junto com os hormônios da tireoide, em lugares não esqueléticos, né, nem osso, nem cartilagem, aumentando síntese proteica, mitose, e também a produção de glicose para o crescimento tecidual. Então é isso, hormônio de crescimento, tem estímulos positivos e negativos a partir do hipotálamo para que a adeno-hipófise produza. Sono, né? Atividade física, estresse, glicemia baixa também estimulam o hormônio de crescimento. E a somatomedina faz com que ocorra a retroalimentação negativa, diminuindo a liberação do hormônio de crescimento. Senão o indivíduo não para de crescer, né? E aqui, né, uma representação gráfica desses efeitos, né, diretos e indiretos, como eu já mencionei, né? E aqui os mecanismos de retroalimentação, uma figura, né, com esse mesmo conteúdo que estava no slide anterior, né, mas que também vocês podem acessar aqui através desse link, uma apresentação que fala um pouco mais, né, desses mecanismos todos. E, finalmente, um hormônio muito semelhante ao hormônio do crescimento, por isso que tem esse GH aqui, que é a grelina, né, ou GH-relina, produzida no trato digestório, em resposta à presença do alimento. E o que essa grelina vai fazer? Vai tanto fazer com que ocorra, né, que estimular o processo digestivo, tá? Mas também vai agir estimulando a liberação de hormônio de crescimento pela adeno-hipófise. E essa é uma sinalização muito linda, por quê? O nosso crescimento depende de nutrientes que são adquiridos através da alimentação. Então, há uma inteligência nessa resposta, né, que diz ao organismo, ó, nutriente está chegando, você tem condição de crescer agora. Espera aí, mas para crescer eu preciso de hormônio de crescimento. Então, tem esse mecanismo mediado para a grelina para fazer com que o hormônio de crescimento seja liberado para quando esses nutrientes entrarem na corrente sanguínea, depois de, né, digeridos e absorvidos, eles possam ser direcionados para essas funções de renovação celular e de crescimento no organismo, tá? Estimula apetite, né? Enfim, estimula alguns outros comportamentos, inclusive de preferência de alimento, etc., né? Mas a gente vai falar desses mecanismos aqui de fome e apetite quando eu falar de sistema digestivo para vocês. E com isso eu findo a aula de hoje, eu vou interromper
estou interrompendo a gravação, né? Mas vou ficar com vocês aqui um pouquinho, caso vocês queiram tirar ainda alguma dúvida.